Olá, graça e paz. Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Dando seguimento à nossa série falando sobre os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, hoje vamos trazer algumas informações, as poucas que temos, sobre o apóstolo chamado Simão, o Zelote. Simão, o Zelote. Vale lembrar que os apóstolos deixaram tudo, família, amigos, trabalho, a sua comunidade, para seguir a Jesus. Em Lucas capítulo 18, versículo 28, Pedro, representando todos os apóstolos, disse ao Senhor Jesus Cristo: eis que nós deixamos tudo para te seguir. Então, os sacrifícios daqueles homens foi muito grande. Praticamente deixaram tudo para seguir Jesus Cristo, onde quer que o Senhor Jesus os enviasse. Então foram homens de fé que confiaram em Cristo, deixaram todas as coisas para trás e seguiram o seu mestre. E hoje vamos trazer um breve resumo sobre as informações que temos sobre o apóstolo chamado Simão, o Zelote. Os zelotes são conhecidos também como galileus, porque seu fundador era da Galileia. Está lá registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, acho que versículo 27. Né? O nome Zelote foi dado pelo seu fanatismo, ou pelo seu zelo em observar a lei de Moisés e em defender a sua pátria. Zelote, Simão Zelote possivelmente fazia parte desse grupo político revolucionário que fazia qualquer coisa a ponto de morrer em prol do seu objetivo, da sua meta, que era lutar pela sua nação. Os quatro evangelhos, ou as quatro referências que nós temos falando sobre Simão o Zelote, é quando é falado ali os 12 apóstolos, quando os evangelistas vão dar a descrição dos 12 apóstolos. Né? As quatro referências está primeiro em Mateus, capítulo 10, versículo 4, Marcos, capítulo 3, versículo 18, Lucas, capítulo 6, versículo 15 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Ao que parece, em algum momento, Simão, o Zelote, foi membro desse partido político, conhecido como Zelotes. Ele possuía um temperamento impetuoso, né, zeloso, fazia qualquer coisa em prol da sua nação. No tempo de Jesus, no entanto, os termos zelote se referia a essa facção política proscrita e muito conhecida e temida, né? E ao que parece, Simão Zelote havia sido membro desse grupo revolucionário. O historiador judeu Flávio Joséfo descreveu 4 principais partidos judeus na época que Jesus estava aqui na terra. Os fariseus, que eram seguidores inflexíveis da lei, eram os chamados fundamentalistas religiosos daquele tempo. Os saduceus, que eram liberais, mas muito mais do que os fariseus, liberais religiosos. Os saduceus negavam tudo que fosse sobrenatural, negavam a ressurreição, espírito, anjo, tudo que fosse sobrenatural eles negavam. Eram ricos, aristocráticos e poderosos, né? Os saduceus, o templo encontrava sob sua responsabilidade. Existia também os essênios, que não aparecem em nenhuma parte das escrituras, mas tanto
Os historiadores Flávio Joséfo como Filo descreveram-no como ascetas e celibatários que viviam no deserto e dedicavam sua vida ao estudo da lei. E o quarto grupo, do qual possivelmente Simão Zelote fizesse parte, eram os zelotes. Os zelotes eram mais voltados para a política do que qualquer um desses outros grupos citados, com exceção dos herodianos. Os zelotes odiavam os romanos e seu objetivo era livrar-se da ocupação romana a qualquer preço. Os zelotes eram extremistas em todos os sentidos. Assim como os fariseus, eles interpretavam a lei literalmente. Mas ao contrário dos fariseus, que estavam dispostos a abrir mão de certas coisas por motivos políticos, os zelotes eram militantes, violentos e até fora da lei. Eles acreditavam que somente o próprio Deus tinha o direito de governar sobre os judeus. Os zelotes também estavam esperando um Messias que iria liderá-lo na expulsão da ocupação romana e restaurar o reino de Israel em sua glória salomônica. Então eles esperavam que Jesus, o Messias, que eles tanto esperavam, viesse trazer liberdade à nação de Israel do jugo romano. Eram patriotas apaixonados, os zelotes, prontos a morrer a qualquer instante por aquilo que eles acreditavam. O líder fundador dos zelotes, como já citamos, também é mencionado pelo historiador Flávio Joséfo, o historiador judeu Flávio Joséfo. Ele era Judas, chamado Judas, o Galileu, e o nome dele está lá citado em Atos, capítulo 5, versículo 37, quando ali o doutor da lei, o fariseu Gamaliel, estava discursando ali com os demais membros do Sinédrio em relação aos apóstolos do Senhor Jesus Cristo que haviam sido presos, e alguns membros ali do Sinédrio estavam querendo matar os apóstolos. E Gamaliel, doutor da lei, vai dar uma referência ali, falar que se eles fossem tivessem a serviço de Deus, não adiantariam lutar contra eles, porque era como se estivessem lutando contra Deus. E Gamaliel vem dar o exemplo de Judas Galileu, que era o líder revolucionário dos zelotes. Se não fosse de Deus, logo aquele movimento dos discípulos se acabariam, Mas como era o Senhor que estava na dianteira, na frente, e estamos aqui. A igreja do Senhor avançou, porque é o ministério, a obra do Senhor Jesus Cristo. Os zelotes estavam convencidos de que pagar impostos, pagar tributos a um rei pagão era um ato de traição contra Deus, de traição a Deus. E essa ideia deles era amplamente aceita no meio do povo que já se encontrava sobrecarregados com a taxação romana. Judas o Galileu, o líder dos zelotes, aproveitou essa oportunidade e organizou suas forças e iniciou uma revolta de assassinatos, saques e destruição. Algum tempo depois, os romanos suplantaram essa rebelião, acabaram matando Judas Galileu e crucificaram seus filhos. O partido zelote formaram um grupo de assassinos secretos chamado Sicari, ou que quer dizer homens da adaga, em função das letais adagas curvadas que eles carregavam nas dobras de suas túnicas. Eles aproveitavam sorrateiramente o momento em que os soldados romanos políticos davam uma brecha e cravava a adaga nas costas daqueles romanos que não estavam atentos aos ataques sorrateiros dos zelotes. Eles gostavam também de queimar construções romanas na Judéia
e quando faziam isso, se escondiam nas áreas remotas da Galiléia, né? E Judas Zelote provavelmente fazia parte desse grupo. Muitos historiadores acreditam que quando os romanos saquearam Jerusalém, durante o governo de Tito Vespasiano, nos anos 70 depois de Cristo, esse terrível holocausto foi em grande parte precipitado pelos zelotes. Durante o tempo em que a cidade foi sitiada pelos romanos, depois que o exército de Roma já havia cercado Jerusalém e cortado seus suprimentos, os zelotes começaram a matar outros judeus que desejavam negociar com Roma a fim de acabar com o cerco. Eles não permitiam que ninguém se entregasse com o intuito de salvar sua própria vida. Quando Tito viu que quão desesperadora era a situação, destruiu a cidade, massacrando milhares de habitantes, levando embora tesouros do templo. Então, o ódio cego dos zelotes contra Roma e todas as coisas que representavam os romanos acabou, de certa forma, provocando a destruição de sua própria cidade. Flávio Josefo, historiador judeu, sugere que o nome zelote era uma designação equivocada, como se fosse zeloso de coisas boas, quando na verdade seu zelo dedicava-se às mais terríveis ações, sendo mais extravagantes neles do que em quaisquer outros. E possivelmente Simão era um deles, né? É interessante notar que quando Mateus e Marcos apresentam a relação dos 12, coloca Simão logo antes de Judas Iscariotes, na ocasião em que Jesus enviou os discípulos de dois em dois, que está lá registrado em Marcos capítulo 6, versículo 7, é possível que Simão e Judas Iscariote tivessem formado uma dupla. Eles aparecem logo ali, os dois juntos. Os dois provavelmente seguiram a Cristo por motivos políticos semelhantes. No entanto, em algum ponto ao longo do caminho do ministério do Senhor Jesus Cristo, Simão foi tocado, né? Tornou-se um verdadeiro crente e foi transformado, ao contrário de Judas Iscariotes, que jamais chegou a crer na verdade. Nós sabemos o que aconteceu com Judas Iscariotes. É impressionante para você que Jesus tivesse escolhido um homem como Simão para ser seu discípulo, para ser seu apóstolo? Ele era um homem de intensa lealdade, paixão, coragem e zelo admirável pela sua nação. O entusiasmo ardoroso que antes ele havia dedicado a Israel passou a se expressar em sua devoção a Cristo. Jesus transforma. Jesus é o Senhor da vida. Todos aqueles que se deixam ser tocados pelo Senhor é transformado, é restaurado. Há uma mudança que só o Espírito Santo de Deus faz. Mas para isso acontecer, o homem precisa deixar ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Várias fontes da antiguidade afirmam que depois da destruição de Jerusalém, Simão Zelote levou o evangelho para o norte e pregou nas ilhas britânicas. Assim como tantos outros, Simão simplesmente desapareceu do relato bíblico. Não há nenhum registro confiável do que aconteceu com ele, mas todos os relatos dizem que ele foi morto por pregar o evangelho. E nós observamos, né, que esse homem que estava disposto a matar e ser morto por motivos políticos encontrou uma causa muito mais profícua, útil, vantajosa para dar sua vida, e foi a proclamação da salvação para pecadores de todas as nações, línguas e tribos. Essas são as informações que temos sobre o discípulo do Senhor Jesus Cristo, chamado Simão, os Zelotes. Ele não tem referência, ele conversando na Bíblia, não tem passagem onde ele está conversando, mas ele foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Então não há homem, não há mulher, por mais que nós olhemos e vejamos com os nossos olhos humanos que não haja solução mais para ele, a última palavra é do Senhor. E quando oramos, quando intercedemos, quando colocamos as pessoas
debaixo dos nossos joelhos e apresentamos ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vai trabalhando nos corações. Por mais difícil que seja para nossos olhos ver uma transformação em determinada pessoa, Jesus é o autor da vida e Ele transforma todos aqueles que se deixam ser conduzidos pelo seu Espírito Santo de Deus. Então esse é o nosso resumo sobre esse apóstolo do Senhor Jesus Cristo, chamado Simão, apelidado de o Zelote. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.